Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vou esclarecer uma dúvida que muitos pacientes têm sobre a prótese peniana maleável. O pênis fica duro o tempo todo? Será que isso causa incômodo ou constrangimento no dia a dia? Fique comigo até o final para entender como funciona esse tipo de prótese. Quais são as vantagens, os desafios e em quais casos ela é mais indicada. Vamos ao vídeo. A prótese peniana maleável é um bastão de silicone, um fio metálico no seu interior. Porque só o bastão de silicone, ele não oferece firmeza vertical, só o bastão. Então tem que ter no seu interior um fio metálico que dá resistência a esse bastão. Oferece resistência, porque é necessário o implante para dar complemento de firmeza vertical, para que tenha um bom desempenho penetrativo. O pênis fica em posição alongada, porém com flexibilidade para ser acomodado na região da virilha, na região da coxa, com uma cueca mais justa. Ou seja, ele tem maleabilidade na posição para cima, de lado, para a coxa, com a cueca segurando ele rente ao corpo. Esta maleabilidade confere ao implante maleável uma condição de ocultar, para que socialmente você tenha uma boa condição social sem ficar muito aparente. Mas, em contrapartida, o implante maleável precisa oferecer complemento de firmeza vertical. As particularidades desse implante é que existem diferentes ligas metálicas dentro dele, umas mais resistentes, outras menos resistentes. Esses implantes também têm diferentes extremidades, uma extremidade às vezes muito fina, uma extremidade menos fina. Compara essa com essa, então eu sempre prefiro essa extremidade mais abaulada, como a ponta do dedo, para não machucar a ponta do pênis. E também existem calibres diferentes. Você tem diferentes calibres. Então, para um pênis mais calibroso, tem que ser um implante mais calibroso, mais resistente, mais resistência vertical, uma liga metálica mais firme. Vamos dar um exemplo. Se você tem um pênis longo e mais calibroso, vai precisar de um implante mais calibroso e com uma liga metálica, um fio metálico interno, mais resistente. Porque se for uma liga que não seja muito resistente, o paciente não vai ter o benefício de um bom implante maleável. Por isso que eu não me prendo a uma marca específica, eu me prendo de acordo com a anatomia de cada paciente, do tamanho e do calibre do pênis de cada paciente. Eu vou saber qual liga será melhor para essa anatomia específica de cada paciente. Na reconstrução dos tecidos, para expandir os tecidos e colocar um implante de maior tamanho e maior calibre, isso também leva em conta a utilização de um implante maleável com uma ponta que não seja fina, uma liga metálica que seja resistente, mais resistente. Não só resistência vertical, mas também resistência não fadigar, não quebrar, porque tem umas ligas metálicas, principalmente para pênis mais longos e calibrosos, ela não tem resistência e ela pode quebrar precocemente. Então, essa associação do melhor tipo de implante maleável com todas essas variantes, para saber qual seria ideal para cada paciente, vai muito da experiência que ao longo do tempo eu acumulei para poder oferecer para cada paciente o melhor tipo de implante maleável. Não só no tamanho, como no calibre, como a extremidade da ponta para não machucar a extremidade do pênis. Todos esses fatores são levados em consideração na escolha individual do melhor implante para cada paciente. O pênis fica duro o tempo todo? Essa é uma outra questão muito frequente. O implante ele é dimensionado para o pênis alongado, então o pênis não vai mais retrair para ficar pequeno, então ele vai ficar sempre alongado. A questão de ter um enchimento complementar vai depender de como estão os seus fluxos sanguíneos. Porque na hora de colocar o implante, eu não removo a esponja. Eu vou abaixar a esponja cuidadosamente para se inserir as hastes de silicone. O objetivo é dar firmeza sim, mas de preferência preservar ao máximo esse enchimento residual quando você se erotiza. Então, se você tem um bom enchimento residual, você vai ter uma melhoria do calibre quando você se excitar. Mas sem excitação, o seu pênis não mais vai retrair para ficar pequeno.
pequeno, ele sempre vai ficar alongado no limite do implante. Uma outra questão muito comum: mas doutor, se eu tiver uma prótese inflável, o meu pênis vai retrair? A prótese inflável, os cilindros, uma vez despressurizado, aqui, uma prótese inflável, o cilindro, uma vez despressurizado, vai facilitar ele cair, mas sempre fica uma coluna de líquido no interior do cilindro que não deixa ele retrair. Então o pênis também vai ficar alongado no implante inflável. O que muda é uma maior facilidade dele cair quando o cilindro não está pressurizado. O melhor ajuste do tamanho do cilindro, do tamanho do pênis reconstruído, para ter uma melhor relação entre os tecidos penianos e o tamanho do cilindro, lembrando que uma vez implantado, esse pênis fica mais rígido, mas ao longo de pelo menos até um ano, esses tecidos vão laceando ao redor do implante e a maleabilidade vai melhorando ao longo do tempo. Então, o cilindro maleável, ele tem um resultado final de maior maleabilidade ao longo de um ano depois da cirurgia. Progressivamente, não quer dizer que é exatamente de um ano que vai ter a verdadeira maleabilidade. A maleabilidade, ela vai melhorando ao longo do tempo. Então, o paciente no início tem que usar uma cueca mais justa para mantê-lo rente ao corpo e socialmente ter uma boa condição, mas ao longo do tempo, com a maior maleabilidade, ele pode ir adequando uma cueca menos justa e ele vai ter uma boa condição de ocultação. Para se colocar numa posição de penetração, o implante maleável é muito mais rápido de você adequar para uma condição de penetração. O inflável depende de uma ativação da bombinha até ele ficar pronto para ter uma resistência vertical. Já o maleável, ele terá boa resistência vertical, apenas um alinhamento rápido ao tocar o pênis é suficiente para uma boa penetração. Esta condição incomoda no cotidiano? Pode incomodar num pós-operatório recente, mas à medida que os tecidos vão laceando, eles vão se recuperando do procedimento cirúrgico, esse incômodo vai desaparecendo, a ponto da maioria dos pacientes, a extensa e grande maioria, conviver muito bem com o implante maleável e ter uma boa qualidade de vida, e muitos até preferem, porque consideram estar pronto, não precisa bombar. Então, existem preferências individuais também, além da condição anatômica se é favorável pela maleável ou pela inflável. É importante vocês terem em mente que as empresas que desenvolvem o implante maleável investem em adequação desse implante no dia a dia, não só para uma boa relação sexual, como também para ocultação, facilitando acomodar na roupa e ter uma boa qualidade de vida. Quais as vantagens de uma prótese maleável? Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Na maleável, os pacientes muitas vezes optam por ser mais prática para utilização, ou seja, ele não precisa bombar antes da relação. Mais prática no sentido de ele não precisar manusear o escroto, não precisar bombar e manusear o escroto para ter uma boa firmeza. A maleável já dá firmeza por si só, independente da quantidade de sangue residual que você tenha quando se erotiza. Ela é implantada de uma forma que você terá boa resistência vertical, independente de ter uma maior ou menor quantidade de sangue dentro do pênis ao se erotizar. Se a liga metálica é resistente para não fraturar, o implante maleável ele dá um tempo de não precisar trocar o implante maior que o implante inflável. O implante inflável é uma troca de soro que vai para os cilindros, volta para o reservatório, vai para o cilindro, volta para o reservatório. E a bomba é onde você controla pressurizar o cilindro ou voltar para o reservatório. Então, essa troca de líquido, se houver uma ruptura da tubulação, ela vai parar de funcionar. Um travamento da bomba vai parar de funcionar. Se o cilindro se romper a camada do cilindro, vai formar, às vezes, aneurismas. Então, a prótese maleável não teria esse problema, porque ela não expande. Então, essa é uma vantagem também da prótese maleável. Mas lembra que para ter um bom resultado com a prótese maleável, é preciso fazer a reconstrução dos tecidos penianos, colocar o implante de maior calibre, sempre se possível maior calibre, uma liga mais resistente quando o pênis é mais calibroso e maior, uma liga mais fácil de dobrar quando o pênis é menor. Então, essa experiência de escolher o tipo de implante maleável de acordo com a anatomia de cada paciente, individualizando a escolha, vai oferecer também o melhor resultado do implante maleável. O implante maleável, ele tem um reforço na sua indicação quando o paciente tem limitação de força nas mãos ou alguma doença neurológica que ele não conseguiria bombar, pressurizar o cilindro.
Mas não é só nessa indicação. O implante maleável, ele é indicado mesmo que para quem não tem essa limitação. Mas, se a pessoa tem essa limitação, ela não pode usar o implante inflável. Eu vivenciei vários casos de implantes infláveis que foram feitos em outro serviço, onde o paciente veio pedir uma outra opinião porque ele não tinha firmeza vertical com o implante inflável. E eu fui avaliar a resistência na mão, a capacidade dele pressurizar os cilindros. Ele não tinha força o suficiente para pressurizar bem o cilindro, para dar firmeza. Ou seja, a firmeza em um implante inflável depende da capacidade também de você pressurizar bem o cilindro. Se você não tem força nas mãos o suficiente, uma boa pressurização do cilindro, pode ser que você não tenha uma boa rigidez vertical com o implante inflável. Então, se o paciente não consegue uma força em uma mão, ele pode usar a outra mão para reforçar essa força de pressurização dos cilindros. Isso é importante para esse diagnóstico é feito no consultório e, de preferência, com isso, eu evitaria uma outra cirurgia para substituir esse implante, se eu ensiná-lo a pressurizar de forma adequada e entender que para ter firmeza, ele precisa de maior pressurização. Quais são os pontos contrários dos implantes maleáveis para alguns pacientes? Eventualmente, alguns pacientes têm por hábito frequentar vestiários, em clubes, saunas, onde ele muitas vezes toma banho nu na frente de outros homens. Nessa situação, o implante maleável seria mais constrangedor. Então é importante conhecer essa dinâmica de cada paciente para também falar desses pontos e ajudá-lo na escolha do melhor implante. Pacientes que usam roupas muito justas e não querem mudar esse perfil de roupas. Então, por mais que você use uma cueca que o deixe rente ao corpo, com uma roupa justa vai aparecer um pouco mais. Então, esse estilo de se vestir, estilo de utilização de piscina, praia, se ele não usa shorts, gosta de vestiários, tudo isso a gente tem que levar em consideração para eventualmente fazer a escolha, certo? Isso também varia de paciente para paciente. Vou te dar um exemplo que eu já vivenciei inúmeras vezes. Um paciente que tem um pênis que retrai muito. Então ele se sentia constrangido por não ter volume. Então quando eu coloquei o implante, ele passou a usar a sunga porque ele tinha um volume compatível. Então tudo isso é muito relativo e a gente tem que conversar individualmente com cada paciente para fazer a melhor escolha e de preferência deixá-lo o mais satisfeito possível. A prótese maleável deixa o pênis alongado, tanto quanto a inflável, mas com rigidez vertical o tempo todo. Mas ela tem flexibilidade para ajustar na posição de melhor conforto e permitir a ocultação utilizando uma cueca mais apertada, por exemplo. Então, esse alongado o tempo todo não quer dizer que ela não tenha flexibilidade para acomodação. Ela tem e precisa ajustar sim uma cueca para dar esse ajuste e essa ocultação. E para muitos homens é uma solução prática, segura e duradoura. E se você ainda tem dúvida qual o tipo de prótese mais indicado para o seu caso, entre em contato pelo WhatsApp ou preencha o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.